tensão no mundo continua, né, Thaís? Porque os aeroportos de Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Nantes foram evacuados na França devido a uma ameaça de bomba confirmada pelo governo francês. A evacuação dos aeroportos aconteceu depois do Palácio de Versalhes, na França, ter sido esvaziado em razão de uma ameaça de bomba, né? O Museu do Louvre também acabou sendo fechado por questões de segurança nos últimos dias, também por uma ameaça de bomba. São 8 horas e 25 minutos, nós vamos seguir nesse assunto da guerra no Oriente Médio, convidando aqui para conversar conosco como entrevistado o professor Manuel Furriela, que é professor de Relações Internacionais, está ao vivo conosco nessa manhã no Jornal Gente para tratar dos desdobramentos dos conflitos. Professor, com a chegada de Joe Biden em Israel, qual é a expectativa daqui para frente? Nós podemos esperar alguma celeridade em algum tipo de acordo ou intensificação desse bombardeio que estamos vivendo na faixa de Gaza? Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, é um apoio reiterado dos Estados Unidos. Desde 1948, todos os governos americanos, sejam eles democratas, republicanos, apoiam incondicionalmente Israel. E agora essa situação se repete. É estratégico para os Estados Unidos terem ali no Oriente Médio, uma região conturbada, como todos nós sabemos, ter um grande aliado, um país com valores próximos aos seus, como é o caso de Israel. Aliás, para grande parte do Ocidente, é relevante essa presença na região. Agora, o que nós temos é uma reafirmação, como eu disse, deste apoio. Israel já pediu o auxílio de 10 bilhões de dólares adicional, né, porque já recebe 3 bilhões e 300 todos os anos para armamentos, e a presença dos porta-aviões na região reforça essa situação, reforça que apoio militar, equipamentos serão fornecidos, mas também uma outra situação. Como nós temos alguns países da região indicando que poderiam se envolver, o caso do Irã é o mais notório, a presença americana indica que caso o conflito se internacionalize, os Estados Unidos também estarão presentes. Isso faz toda a diferença num contexto onde a gente tem o Irã indiretamente apoiando o Hamas, como nós sabemos, mas também dando indicações dúbias sobre o seu papel. Então, este é o cenário. Agora, em termos de acordo, de composição, não acredito que ainda faça diferença. Acho que o posicionamento americano é esse. E também estratégico. Os Estados Unidos acreditam que é um erro a invasão por terra, por parte de Israel, obviamente, da faixa de Gaza, por tantos riscos, né? Tanto de baixas civis, que a gente sabe que é o grande risco que sempre Israel sofre nesses cenários, atraindo problemas, atraindo críticas, como também ocupa-se e depois, né? A gente sabe que essas grandes ocupações internacionais, que é o caso do Iraque, do Afeganistão, a gente sabe como começa, mas nunca como termina. Sempre muito arriscado. Então, acho que o governo americano também deu ali uma indicação de alerta sobre os riscos dessa decisão. Professor Furriela, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente percebe, assim, nessa questão do pós-guerra, né? Depois que acabar tudo isso, com toda certeza Israel vai promover uma destruição nunca vista ali, sobretudo do ponto de vista do poderio de armas, né, dos terroristas do Hamas. Mas Israel já manteve controle sobre a faixa de Gaza durante longos anos e depois se livrou daquilo, né? Já chegou a um ponto que devolveu ali aos palestinos e aí isso acabou abrindo espaço para o surgimento e fortalecimento desses grupos terroristas. O senhor acredita que... Porque, assim, também há declarações de autoridades israelenses no sentido de que, ao final dessa guerra, uma das consequências seria perda de terreno, perda de área, concretamente, né, perda de terras, aliás, essa foi a expressão correta, exata, por parte dos palestinos de Gaza. O senhor acredita nisso mesmo, que Israel teria
estaria motivado, digamos assim, a tomar conta ou a invadir, se apossar mesmo de uma parte ou de uma parcela desse território que já é tão pequeno, né? Mas porque na verdade o Israel estaria fazendo uma guerra nessa direção para criar mais problemas para ele, como já foi no passado, né? Como é que o senhor, qual a projeção que o senhor faz para esse dilema? Bom, eu não acredito, né, nessa situação, porque não há um interesse propriamente estratégico, né? Aqui também, para a gente passar um pouco para os seus ouvintes, o pessoal que está assistindo a gente aí no YouTube, o que acontece é que aquela faixa de área é realmente minúscula, equivale a alguns bairros de São Paulo, só para a gente dar uma referência aí para todo mundo no Brasil. Daí 20%, 25%, lógico, a cidade de São Paulo é grande, mas não a ponto de pequena parte da nossa cidade ser suficiente para você ter um território relevante. Vivem mais de 2 milhões de pessoas naquela região. Além disso, infelizmente, como você sinalizou, né, o grupo que acabou dominando politicamente a região, que é o Hamas, é um grupo extremista. Né? Ele tem como objetivo não só administrar aquela região, não só seguir os preceitos religiosos de uma forma mais extremada, completamente diferente da Cisjordânia, por exemplo, onde há uma maior liberdade, né? Mas também e principalmente em destruir Israel. Então, só por aí a gente já vê que são objetivos, obviamente, terroristas, inaceitáveis. Acredito que Israel quer, sim, resolver a questão do Hamas. Né? Agora, obviamente, está tendo seu direito de resposta, de contra-ataque, que inclusive é assegurado pelo direito internacional, só para deixar claro para todo mundo que é um direito de Israel responder ao ataque terrorista, mas, a partir dali, tomar uma parte do território ou ele todo, eu não acredito que seja o interesse, até porque em outros momentos isso seria até mais viável, né, do que agora neste momento, onde há essa ocupação intensiva por parte de palestinos, né? Então, agora criaria um problema adicional essa tomada de terra. Não visualizo essa situação. Onde há ainda algum interesse por parte de Israel é na Cisjordânia, como vocês estão mostrando no mapa, não só porque é uma extensão maior, mas porque, tradicionalmente, existem colonos judeus naquela região que, inclusive, são protegidos por Israel. Né? A Cisjordânia é pontuada por colônias judaicas que estavam lá há muito tempo e depois também foram crescendo. Então, ali você tem uma situação territorial de discussão com os palestinos. Faixa de Gaza não é estrategicamente, e como eu disse, não é? Em 1967, quando Israel saiu vitorioso na guerra com os vizinhos, e também em 73, que foi ali que Israel percebeu como ele tinha força, não só para se manter, mas também para expandir o território, ali era o momento. Hoje em dia, não acredito. Agora, a Cisjordânia é sempre uma região de disputa não resolvida, porque ela é pontuada por colônias judaicas, aí fica mais complexo. Gaza não me parece que seja a estratégia, não. É realmente se livrar do extremismo para tentar uma composição, uma conversa a bom termo com os palestinos moderados, é o caso do Fatah, por exemplo. Professor Manuel Furriela, queria que o senhor falasse conosco sobre a parte econômica também do que está acontecendo agora, porque é um noticiário muito complexo, né? A gente tem dito muito aqui que há a possibilidade de que outros países ou outros grupos, de alguma forma, se envolvam direta ou indiretamente nesse conflito. Há os porta-aviões norte-americanos posicionados agora ali na frente da faixa de Gaza. Existem ameaças terroristas acontecendo em toda a Europa, como, por exemplo, hoje, esvaziamento de aeroportos, interrupção do funcionamento de aeroportos na França por causa do risco de algum tipo de atentado. Enfim, é uma situação de tensão em todo o mundo. Ao mesmo tempo, os mercados estão estranhamente quietos. Não, se eu disser que não há repercussão, não é verdade. O preço do barril de petróleo hoje subiu um pouquinho mais, está ali na casa dos 92, 93 dólares, mas a turbulência econômica está muito longe daquela que a gente acompanhou, por exemplo, quando eclodiu a guerra na Ucrânia, que foi muito forte e foi instantânea. Por que essa repercussão econômica não é proporcional à repercussão da tensão política e humanitária que acontece agora no Oriente Médio?
O que acontece é que a gente tem agora um outro cenário, né? Quando nós tivemos as outras guerras que Israel enfrentou, principalmente a de 73, você teve uma grande repercussão econômica e o petróleo era a chave. Mas aquele era um outro cenário. Os países do Oriente Médio dominavam praticamente todo o mercado de petróleo no mundo. Hoje em dia, a gente sabe que eles continuam sendo extremamente relevantes. Mas a gente tem outros players, inclusive o Brasil, né? O Brasil produz muito petróleo. Na época, o Brasil foi muito impactado pela crise. A gente sabe que foi um dos grandes problemas econômicos que a gente teve em relação, principalmente depois da dívida externa. Aquele cenário seria realmente, se a gente tivesse em relação a quais são os produtores, em relação aos grandes produtores, serem do Oriente Médio, estarem contra Israel à época, né? Então, hoje você não tem esse cenário. Você tem, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e principalmente a Arábia Saudita em diálogo com Israel. Não era o cenário que a gente tinha na época, por exemplo, né? Há uma conversa produtiva entre esses estados hoje em dia com Israel. Na época, eles estavam de lados opostos. Hoje também você tem outros tipos de combustível, carro elétrico, enfim. Você tem um cenário na utilização de hidrocarbonetos, principalmente do petróleo, muito diferente. E também aqueles estados envolvidos à época de 73 contra Israel, hoje não estando muito afim, né, de entrarem nessa questão, porque tem imaginado um futuro econômico para si mesmo pós-petróleo, que passa, obviamente, por manter relações com o Ocidente, e Israel é o grande representante, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, a gente não tem esse impacto. Agora, além desse fator que eu te mencionei, da questão econômica não ser tão impactante, principalmente por causa do petróleo, nós temos também um cenário de que a comunidade internacional está avaliando até onde vai esse conflito. Será que vão entrar outros players? Será que o Hezbollah, outros grupos terroristas vão fazer parte? Será que eles vão recuar? Então, há um período também de compasso de espera. Mas, felizmente, essa mudança de cenário de 73 para agora, né, nesse período de 50 anos, favorece a diminuição do impacto do conflito na região, né? Então, acho que esse é o grande fator que está fazendo diferença. Ao contrário de Rússia e Ucrânia, que tem uma relevância na produção internacional, principalmente de commodities, né, notadamente alguns itens agrícolas, né, a gente sabe, trigo, óleo de girassol, tem uma série de produtos ali que são chave para abastecimento da Europa, o gás da Rússia para a Europa, enfim. Você tinha ali um cenário envolvendo estados com muito mais condição de criar problemas para abastecimento internacional. Felizmente, não é o cenário no local, agora em relação a Israel e o Hamas, e também há uma questão aí propriamente de um pouco de compasso de espera. Está todo mundo ameaçando, mas ninguém começou nada até agora em relação a ingressar no conflito, até porque sabe que a reação de Israel e dos Estados Unidos será realmente muito forte, né? Então não é algo tão simples, está muito no discurso e pouco na prática. Professor Manuel Furriela, muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo para o Jornal Gente nessa manhã, falando sobre o conflito no Oriente Médio. Até uma próxima oportunidade. Uma boa semana. São 8h38, Thaís. O Jornal Gente está acompanhando, né, de perto. Daqui a pouquinho tem os correspondentes internacionais conosco aqui, trazendo, né, a repercussão no mundo do que acontece lá em Israel e, claro, as notícias do Brasil também na sequência.